espaço da madeira de lei, das teclas, cordas e martelos, ressoam não só as melodias, mas também as memórias. Ainda criança, Maria José teve um passado de glórias, interrompido de forma precoce. Aos 10 anos de idade, eu dei um concerto no Teatro Amazonas e as autoridades estiveram presentes, o governador, o prefeito, né? E o prefeito se entusiasmou muito e mandou chamar meu pai no gabinete. Aí propôs a ele uma bolsa de estudos para eu continuar os estudos no Rio, porque ele achava que era um descalabro com esse talento todo permanecer em uma cidade onde não tinha conservatório, não tinha bons professores nem nada. Então eu fui para o Rio de Janeiro, meu pai foi me levar. Mas chegando lá eu fiquei frustrada porque meu pai não conseguiu um emprego, porque nós somos de família humilde, né? Teve que retornar para Manaus e me deixou sozinha, interna no colégio de freiras, estudando música e fora, né? E teoria musical. Bom, aí eu fiz muito progresso, porque peguei uma professora muito boa, que foi aluna do Chiafarelli, que foi o mesmo professor da Guilmar Novaes, né? E ela me preparou para vários recitais, um programa, um repertório assim imenso, que até hoje está tudo aqui, na memória, não esqueci de nada, tudo de cor. Fiz parte do concurso para solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira, fui classificada e toquei com a Orquestra Sinfônica, um concerto em Ré menor de Mozart, K466, sob a regência do maestro Eleazar de Carvalho. Foi nessa época que meu pai adoeceu gravemente, faleceu e a minha carreira foi cortada nessa época. Hoje, estudante de música na Universidade Estadual, Bruno também passou por dificuldades. Quando eu comecei a estudar piano, eu comecei a estudar, na verdade, no teclado. Eu tinha um professor particular. Esse professor, ele trabalhava na igreja batista da convenção, uma igreja evangélica, né? E ele me dava aulas particulares em casa. Isso no início era no teclado. Depois, essa mesma igreja dele tinha um piano encostado, já bem velhinho o piano. Aí meu pai trocou esse piano num microsystem, num aparelho de som. Então nós levamos o piano para casa, todos ajustados, afinados. Meu pai ele já trabalhava com móvel, então ele mexeu lá na parte mecânica, porque não dava para pagar uma pessoa, né, para ajeitar o piano. E eu fiquei de afinar o piano, eu afinei o piano, tive que aprender tudo sozinho, né? Já a Luciana foi de Malicuia para São Paulo com um objetivo bem claro: conseguir o título de mestre em etnomusicologia, uma decisão difícil para quem tinha pela frente uma carreira no jornalismo. Eu tive um momento que eu tive que decidir, optar o que eu vou fazer seriamente da minha vida, se eu vou acreditar nisso, investir na música, e eu demorei muito para acreditar, embora eu estude música desde pequena, ela sempre foi a minha número 2 nas outras coisas, por esse medo. E quando eu terminei, que eu comecei a faculdade de jornalismo, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, a música me dominou de uma maneira que eu não esperava. Em vez de eu ir para o mercado, trabalhar com jornalista, me entupi de música, todos os lados, em relação a tocar, em relação a estudar e participar de tudo, assim, muita coisa eu participava. Não satisfeito em apenas tocar, Felipe virou um homem de negócios ligado ao piano. Ele grava e vende CDs com temas tocados ao instrumento. E com o olho aberto para as oportunidades do mercado, passou a representar marcas de piano. Nas festas em que não pode faltar o som desse instrumento, é onde Felipe entra em cena. Fortaleza como uma cidade que já cresceu muito e nessa parte do piano ainda deixava muito a desejar. E muitas vezes eu tocando aqui mesmo, algumas pessoas perguntavam a respeito de onde é que teria piano para alugar, para comprar. E a partir disso eu resolvi implantar aqui em Fortaleza uma empresa especializada em aluguéis de piano. Então eu tenho pianos de cauda, né, nas cores branco e preto, até para combinar também tanto com o gosto como a decoração do evento da pessoa. Atualmente eu estou fazendo muito recepções, casamentos, 15 anos e também shows, gravações de DVDs de bandas, né, em alguns clubes. Essa verdadeira máquina de fazer som precisa de carinho especial. Duda sofre para deixar o piano sempre pronto para a próxima partitura. Difícil depois que você compra é manter. Porque um piano, ele é um instrumento assim que ele sofre com a umidade, todo o mecanismo todo delicado, com madeira, coisa. E aqui em Fortaleza a gente está meio longe do centro, que é São Paulo, de peças coisas. Então a gente tem que ter uma pessoa que a gente confie, né? E que dê a manutenção. A afinação também é uma coisa meio complicada. Você tem que usar num ambiente que não seja quente demais. Você não pode botar do lado de uma parede quente. Então eu tive que botar nessa parede aqui, que essa parede é bem fria, que do outro lado
é coberto. Então eu sabia que essa parede não tinha problema. Eu trouxe um rapaz aqui para me dizer onde eu boto o piano, para ele durar. Porque eu tinha duas opções, eu colocava numa sala com a temperatura constante, ou então eu tinha que botar um ar-condicionado. Aí pensa, 24 horas de ar-condicionado, eu tinha que ter um patrocínio da Coelce, né? Esse cuidado tem as suas razões. Os pianos têm alma, basta abrir a tampa. A caixa sonora, por exemplo, do piano, né, que é feita dessa parte de ferro e madeira, esse é que chama até a alma do piano, que fica ali nessa parte ali, é o segredo da fábrica. Então já é a marca do piano, certo? Uma coisa, que é a capacidade que ele tem de produzir, né? Produção sonora. A ressonância, a caixa de ressonância. Então isso aí é a indústria, que é, o know-how é deles, né? Então você compra o piano assim, que som. Você toca ali, né? Pela reverberação. Se para alguns a relação com o piano é de puro afeto, com outros, esse instrumento serve aos negócios. Parece contradição, mas os pianos, elegantemente, acolhem os opostos. Duvida? É só passear pelo contraste dessas teclas.